Já imaginou acordar às 3 da manhã, olhar para o relógio e pensar: pronto, tenho insônia. A maioria de nós faz exatamente isso. Viramos para um lado, depois para o outro. Pegamos o celular. Ficamos frustrados porque sabemos que quanto menos dormirmos, pior vai ser o dia seguinte. Mas e se eu te dissesse que durante milhares de anos acordar no meio da noite era completamente normal? Na verdade, os nossos antepassados provavelmente olhariam para nós com estranheza. Porque, para eles, dormir 8 horas seguidas era o comportamento incomum. Parece impossível, não é? Hoje ouvimos constantemente que devemos dormir 7, 8 ou até 9 horas seguidas. É um conselho repetido por médicos, relógios inteligentes e aplicativos de sono. Mas há uma pergunta que quase ninguém faz. Será que os seres humanos sempre dormiram assim? A resposta é não. Durante grande parte da história da humanidade, o sono era dividido em duas partes. Os historiadores chamam isso hoje de sono bifásico. Primeiro vinha o chamado primeiro sono. Depois, as pessoas acordavam naturalmente. E só mais tarde voltavam a adormecer para o segundo sono. O mais curioso. Ninguém entrava em pânico. Ninguém dizia que tinha um problema. Ninguém achava que estava doente. Era simplesmente a forma normal de dormir. Mas como é que sabemos isso? Porque existem centenas de referências espalhadas por diários, cartas, livros e documentos antigos. Na Idade Média, por exemplo, era comum encontrar expressões como depois do primeiro sono ou antes do segundo sono. Essas frases aparecem de forma tão natural que ninguém se preocupava em explicar o que significavam. Era como hoje você dizer, depois do almoço. Todo mundo entendia. Nem precisava de explicação. Mas isso levanta outra pergunta ainda mais interessante. Se acordavam todas as noites, o que faziam durante esse tempo? Será que ficavam apenas deitados esperando voltar a adormecer? Ou será que aquelas horas escondiam uma parte da vida que praticamente desapareceu da nossa sociedade? A resposta é muito mais surpreendente do que você imagina. Então, o que faziam as pessoas durante aquelas horas acordadas? A resposta depende da época e do lugar onde viviam. Mas uma coisa era comum: ninguém ficava preocupado por estar acordado. Sem celulares, sem televisão e sem relógios digitais mostrando que eram 3 da manhã, aquele período fazia simplesmente parte da noite. Muitas pessoas aproveitavam esse momento para rezar ou meditar. Era um dos poucos momentos do dia em que havia silêncio absoluto. Sem trabalho, sem distrações e sem o barulho das cidades, outras conversavam com a família à luz de uma vela. Contavam histórias, planejavam o dia seguinte ou discutiam assuntos importantes. Nas zonas rurais, era comum verificar os animais reacender a lareira ou preparar algumas tarefas para a manhã seguinte. Alguns artesãos aproveitavam para terminar pequenos trabalhos que exigiam concentração. E há um fato que costuma surpreender muita gente: vários textos da Idade Média e do Renascimento sugerem que muitos casais tinham relações íntimas precisamente entre o primeiro e o segundo sono. Na época, acreditava-se que o corpo estava mais relaxado e recuperado depois das primeiras horas de descanso. Alguns médicos chegaram até a recomendar esse horário. Mas será que isso acontecia apenas na Europa? Na verdade, não. Estudos sobre comunidades tradicionais em diferentes partes do mundo mostram que muitas populações também apresentavam padrões de sono diferentes dos atuais. Nem todos dividiam a noite exatamente em duas partes, mas era frequente existir um período de vigília natural. Isso levou alguns pesquisadores a fazer uma pergunta fascinante. Será que o nosso cérebro ainda está programado para dormir assim? Na década de 1990, um psiquiatra chamado Thomas Ware decidiu testar essa hipótese. Durante várias semanas, colocou voluntários para viver praticamente sem luz artificial. Nada de televisões. Nada de lâmpadas acesas até tarde. Assim que escurecia, ficavam apenas com uma iluminação muito reduzida, parecida com a que existia antes da eletricidade. Ao fim de algumas semanas aconteceu algo inesperado. Sem nenhuma instrução, os participantes começaram espontaneamente a dormir em duas fases. Dormiam cerca de 4 horas, acordavam calmamente durante 1 ou 2 horas. E depois voltavam a adormecer até de manhã. Ou seja, quando tiramos a influência da luz artificial, o nosso cérebro parece voltar a um padrão de sono muito parecido com o dos nossos antepassados. Mas se esse padrão era tão natural, por que desapareceu quase completamente? A resposta começa com uma das maiores revoluções da história da humanidade. Uma invenção que mudou para sempre a forma como vivemos, e também a forma como dormimos. Durante milhares de anos, o maior relógio da humanidade foi o Sol.
Quando anoitecia, a maior parte das pessoas terminava o trabalho. Sem eletricidade, não havia muito mais para fazer além de descansar. Mas tudo começou a mudar no século XVIII. Com a Revolução Industrial, as cidades cresceram rapidamente. As fábricas passaram a funcionar durante muitas horas e os trabalhadores tinham horários fixos para cumprir. Pela primeira vez, milhões de pessoas deixaram de organizar o dia pela luz natural e passaram a organizar a vida pelo relógio. Depois veio outra revolução silenciosa: a iluminação pública. As velas ficaram mais acessíveis, os lampiões iluminaram as ruas e, mais tarde, a eletricidade entrou em praticamente todas as casas. De repente, a noite deixou de ser verdadeiramente escura. E isso teve um efeito enorme no nosso cérebro. O nosso corpo tem um relógio biológico interno, conhecido como ritmo circadiano. Esse relógio usa principalmente a luz para perceber quando deve nos manter acordados e quando deve nos preparar para dormir. Ao anoitecer, o cérebro começa normalmente a produzir um hormônio chamado melatonina. É ele que ajuda o corpo a sentir sono. Mas quando ficamos expostos à luz durante a noite, especialmente à luz intensa ou azul, como a das telas, essa produção diminui. O cérebro interpreta essa luz como um sinal de que ainda é dia. É por isso que, depois de passarmos 1 hora no celular antes de dormir, muitas vezes demoramos mais tempo para pegar no sono. Os nossos antepassados nunca tiveram esse problema. Quando o sol desaparecia, a única iluminação disponível era fraca. O corpo seguia um ritmo muito mais próximo daquele para o qual evoluiu. Curiosamente, os cientistas acreditam que não foi apenas a eletricidade que mudou os nossos hábitos. A própria sociedade começou a valorizar quem acordava cedo, trabalhava mais horas e mantinha uma rotina rígida. Dormir de forma diferente passou a ser visto como falta de disciplina da maioria das culturas ocidentais. As gerações seguintes cresceram sem nem saber que essa forma de dormir tinha existido. Hoje, se acordamos às 3 da manhã, pensamos imediatamente que algo está errado. Mas talvez o problema não seja acordar. Talvez o problema seja aquilo que aprendemos a acreditar sobre o sono. E isso nos leva à pergunta mais importante de todas. Se o cérebro humano ainda guarda vestígios desse comportamento antigo, será que algumas das chamadas insônias são, no fim das contas, completamente normais? A resposta da ciência é mais surpreendente do que você imagina. Então, será que os nossos antepassados tinham razão? A resposta é, em parte, sim. Hoje, os cientistas sabem que acordar durante a noite é completamente normal. Na verdade, quase todas as pessoas acordam várias vezes enquanto dormem. A diferença é que esses despertares costumam durar apenas alguns segundos ou minutos. São tão curtos que, na manhã seguinte, nem lembramos que aconteceram. O problema começa quando ficamos totalmente despertos e olhamos para o relógio. Porque nesse momento, acontece algo curioso. O cérebro deixa de pensar em descansar e começa a pensar em problemas. Tenho que acordar cedo. Se eu não dormir agora, amanhã vou estar exausto. Porque isso só acontece comigo, e quanto mais pensamos nisso, mais difícil fica voltar a dormir. É um ciclo. A ansiedade nos mantém acordados e o fato de estarmos acordados aumenta ainda mais a ansiedade. Mas aqui está um detalhe fascinante. Em comunidades tradicionais que vivem longe das grandes cidades e da eletricidade, os pesquisadores descobriram que o sono continua sendo muito diferente do nosso. Nem todos dormem exatamente da mesma forma, mas muitos acordam naturalmente durante a noite sem demonstrar preocupação. Para eles, isso faz simplesmente parte do descanso. Ou seja, aquilo que hoje chamamos de normal pode ser apenas um hábito criado pela sociedade moderna. Mas atenção! Isso não significa que todas as insônias sejam normais. Quando a dificuldade para dormir acontece durante semanas, quando afeta o humor, a memória, a concentração ou provoca cansaço constante durante o dia, é importante procurar ajuda médica. Existem vários fatores que podem causar insônia: estresse, ansiedade, depressão, dor crônica, alguns medicamentos ou até problemas respiratórios como a apneia do sono. Por isso, não devemos romantizar as dificuldades para dormir. O mais interessante é perceber que a forma como encaramos esses despertares mudou completamente. Ao longo da história, há 500 anos, acordar no meio da noite podia ser apenas mais uma parte do descanso. Hoje, muitas vezes é o início de uma noite de preocupação. Mas talvez a maior mudança não tenha acontecido no nosso cérebro. Talvez tenha acontecido na forma como passamos a viver. E isso nos deixa com uma última pergunta. Se o mundo moderno mudou completamente o nosso sono, quantos outros comportamentos naturais terão desaparecido sem a gente nem perceber?
É curioso pensar que passamos milhares de anos dormindo de uma forma e, em apenas algumas gerações, mudamos completamente esse hábito. Durante quase toda a história da humanidade, a noite não era um bloco contínuo de 8 horas. Era um período de descanso dividido, adaptado ao ritmo da natureza. Depois vieram as cidades, a eletricidade, as fábricas, os horários, os despertadores. E mais recentemente, os celulares. Hoje somos bombardeados por luz artificial desde o momento em que acordamos até poucos minutos antes de fechar os olhos. O nosso cérebro evoluiu durante centenas de milhares de anos para seguir o nascer e o pôr do sol. Mas, em pouco mais de 100 anos, mudamos completamente esse ambiente. Do ponto de vista da evolução, isso aconteceu num piscar de olhos. Talvez seja por isso que acordar durante a noite continue acontecendo. E talvez seja por isso que acordar durante a noite continue acontecendo. E talvez seja por isso que o nosso corpo, às vezes, pareça estar em conflito com a vida moderna. Mas há uma ideia que vale a pena guardar. Acordar uma vez durante a noite não significa automaticamente que você tem insônia. O que realmente importa é como você se sente durante o dia, quanto tempo fica acordado e se esse problema se repete de forma persistente. A ciência continua estudando o sono e ainda há muitas perguntas sem resposta. Mas uma coisa já sabemos. Os nossos antepassados não eram estranhos por dormirem de forma diferente. Eles apenas viviam num mundo completamente diferente do nosso. E talvez a pergunta mais interessante não seja: por que eles acordavam no meio da noite? Mas sim, será que fomos nós que mudamos a forma natural de dormir? Ou será que foi o mundo que mudou rápido demais para o cérebro humano conseguir acompanhar? Da próxima vez que você acordar durante a noite, lembre-se de uma coisa. Há centenas de anos, alguém na mesma situação provavelmente não pensaria que tinha um problema. Acenderia uma vela. Conversaria. Rezaria. Ou simplesmente esperaria, em paz, que o segundo sono chegasse. Porque durante grande parte da história da humanidade, aquela pausa no meio da noite não era uma falha. Era apenas mais um capítulo do descanso humano. E isso nos mostra uma das lições mais fascinantes da evolução. Nem sempre aquilo que hoje consideramos normal foi normal para os nossos antepassados. E daqui a algumas centenas de anos, talvez os nossos hábitos também pareçam estranhos para quem vier depois de nós.